Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Uma igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Louvado seja Deus, capítulo 24. Aleluia. O versículo 9 em diante. Aleluia. Eu sempre fico muito nervosa, irmãos, quando me dá uma oportunidade para ministrar. Confesso aos irmãos que eu sempre fui quando tenho uma oportunidade. Mas eu falei para o Senhor, quando for me dar a oportunidade, mesmo com medo, eu vou. E que o Senhor Deus fale através de mim. Aleluia. Porque nós somos apenas instrumentos do Senhor, irmãos. Né? Somos apenas um canal de Deus. Eu, você. Então, mesmo quando nós tememos, porque é a palavra do Senhor, mas ela tem direção, aleluia. E o Senhor Deus abriu no meu coração algo que eu até compartilhei ontem aqui no ensaio com as irmãs. E nós vamos estar meditando sobre esta palavra, amém? No versículo 9 em diante diz assim: o servo, então, colocou a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e seguindo a tradição, jurou cumprir aquela palavra empenhada. Em seguida, o velho servo preparou 10 camelos de Abraão e uma porção generosa de presentes e partiu para Narim, a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor havia habitado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra a tua benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba, e que responder, beba, e também os teus camelos darei a beber. Essa será a que designaste para o teu servo Isaque, e assim entenderei que mostraste a tua bênção para com o meu Senhor. Antes mesmo que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Amém, irmãos? Pode se sentar? Aleluia. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Aleluia. Você é vencedor. Aleluia. Irmãos, quando o Senhor Deus, eu estava ouvindo, eu até compartilhei com alguns dos irmãos, às vezes na nossa correria do dia, nós não temos aquele tempo de nos debruçar para ler a Bíblia. Então eu coloco a Bíblia em áudio para eu escutar. E eu escuto às vezes 4, 5 horas de áudio de Bíblia e não me canso de ouvir. E essa semana
eu escutei por 2 vezes o livro de Gênesis. E essa passagem me chamou tanta atenção, irmãos. Eu estava lavando a louça, eu coloco o celular na janela da minha, próxima à minha pia. E eu chorei quando eu escutei. O áudio que eu escuto, ele é tão maravilhoso que a pessoa que eu falo que é inspirado por Deus. A pessoa que faz a narração, ele narra como se fosse uma história. Então você vive aquilo como se você estivesse dentro da história. E quando ele começa a contar aqui, porque quem não conhece Abraão? Abraão, aquele que foi chamado pelo Senhor no meio da sua parentela, que o Senhor disse a ele: sai do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor faz a Abraão grandes promessas. A sua esposa era estéril, não podia ter filhos. E o Senhor promete a eles um filho, e que desse filho viria uma grande geração. Abraão seria pai de muitas nações, assim o Senhor prometeu para ele. E quando Isaac nasce, irmãos, ele se preocupa. Quando chega a hora de Isaac se casar, com quem Isaac se casaria? Ele não queria que Isaac se casasse com uma mulher estrangeira daquele lugar onde ele vivia. Ele queria que Isaac se casasse com alguém do meio dos seus parentes, como era de costume daquela época. E a palavra do Senhor diz, que foi aonde nós lemos aqui, que Abraão chama então um dos seus servos, que era um mordomo, alguém muito confiável a ele. E ele chama ele e diz assim: olha, eu quero que você me faça um juramento. Coloque a mão sobre debaixo da minha coxa, como era um costume, e você vai jurar a mim que você vai até a terra dos meus pais, até a minha terra, e de lá você vai encontrar uma mulher para Isaac. Eu não quero que ele se case com ninguém daqui, com uma estrangeira. Eu quero que ele se case com alguém de lá. A palavra diz, irmãos, que o servo se preocupa com aquele juramento, porque era algo muito sério de se prometer. Eu vou cuidar da futura esposa do meu servo Abraão. E a palavra diz que ele diz assim: mas meu servo, e se eu for para lá e ela não quiser vir para cá, o que eu faço? E ele diz para ele: olha, se você for e ela não quiser vir, tudo bem, você está livre desse juramento. Mas o Senhor a quem eu servi, quem guiou a minha vida por toda a minha história, esse vai enviar um anjo diante de você que vai preparar tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda questiona: mas e se não der certo, eu deixo Isaac lá? Não, jamais. Porque o Senhor disse que eu sairia da minha terra e o Senhor me faria pai de gerações. Mas ele me mandou sair, então Isaac não é para voltar para lá. Irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele homem põe a mão debaixo da coxa de Abraão e ele faz esse juramento. Então eu juro, meu Senhor, eu vou cuidar de arrumar uma esposa para Isaac. Irmãos, essa passagem, ela mostra que agora esse servo se prepara. Eu acho isso muito lindo, irmãos. Eu choro ouvindo a palavra de Deus, porque eu falei: meu Deus, como é detalhista. Ele não foi de qualquer forma, ele foi para arranjar um casamento para o seu servo Isaac. Então agora ele se prepara, ele pega 10 camelos, ele enche esses camelos de presentes, porque ele já está indo, crendo que ele vai lá encontrar uma esposa para Isaac. Então ele já sai com os camelos repletos de presente. E a Bíblia diz, irmãos, que ele chega diante de um poço, onde ele sabia que era por costume, naquele horário, as moças irem até o poço para pegar água. E a palavra do Senhor diz que diante daquele poço, ele dobra o joelho e faz uma oração ao Senhor. E ele diz: Deus, eu vim até aqui, Senhor, para cumprir um juramento para o meu servo Abraão. E eu vou pedir ao Senhor um sinal. E que esse sinal, Senhor, venha servir de benevolência para com o meu servo Abraão. Olha a preocupação, irmãos, deste servo de honrar o juramento que havia feito com o seu Senhor. E a palavra mostra, irmãos, que ele pede ao Senhor: olha, Senhor, que a moça que vier até aqui, que eu peça água a ela e que ela não sirva só a mim, mas também aos meus animais. Assim eu vou entender que essa moça foi enviada pelo Senhor para ser a esposa de Isaac. Irmãos, a palavra do Senhor diz que ele nem termina de orar direito. Quando ele se levanta, lá vem Rebeca, a resposta da sua oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
somente a você, mas também aos seus animais. Naquele momento, irmãos, ele se prostra e agradece o Senhor, entendendo que a sua oração tinha sido ouvida pelo Senhor. Aleluia. E eu acho tão incrível que aí ele pergunta para ela assim: de onde você é? Quem é a sua família? E quando ela diz, irmãos, que ela é filha do irmão de Abraão, da irmã de Abraão, Milca, se eu não me engano, um parente muito próximo, ele diz: ó Senhor, tu me enviaste para o meio dos parentes do teu servo Abraão. Tu me enviaste, Senhor, a resposta que o meu servo pediu. Irmãos, essa palavra, ela entrou no meu coração como uma flecha, porque eu comecei a meditar sobre ela, e eu disse: Deus, que coisa linda, Senhor, este homem se ajoelha, ele faz uma oração tão simples ao Senhor, ele pede um sinal ao Senhor, e quando ele se levanta, ela vem a resposta de Deus para a vida dele, e o Senhor disse: sim, filha, é assim, mas tem situações, irmãos, que o processo é um pouquinho mais demorado, mas o Senhor dizia ao meu coração: ainda assim, tem que haver persistência na oração, tem que haver persistência no propósito, porque este homem, irmãos, ele levanta e a resposta dele está bem ali: Rebeca, tenha vista. Mas nós vemos diante da palavra, irmãos, quando Daniel se põe a orar, a Bíblia diz que Daniel está orando em aflição ao Senhor, ele não come, ele não bebe, e a palavra de Deus diz que após 21 dias, o anjo chega diante dele e diz: Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro momento, mas havia uma luta muito grande para que eu chegasse até você para entregar o recado. Aleluia! São cenários diferentes, irmãos. Este homem aqui foi respondido de forma rápida e imediata. Assim que ele se levantou, a resposta da sua oração estava ali. Daniel precisou orar, persistir muito mais. E aí o Senhor Deus gerou no meu coração: eu não sei por quanto tempo você está orando, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei por quanto tempo você tem colocado diante de Deus essa causa. Eu não sei por quanto tempo o seu clamor é o mesmo e você diz: Deus, acho que eu tenho que mudar a oração porque não vai acontecer. Ei, irmãos, tem cenários e cenários. Tem cenário que Deus chega de forma imediata porque Ele sabe que é preciso. E tem cenário que Deus diz: eu preciso tratar mais um pouco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz, irmãos, que agora esse homem acompanha Rebeca. O irmão dela, Labão, vem até ele, recebe ele, diz: vamos lá para casa. Lá tem palha para os seus camelos, lá tem lugar para você dormir. Quando ele chega lá, eles o recebem e dizem: vamos comer. E ele diz: eu não comerei antes de contar a minha história, antes de contar o que eu vim fazer aqui, o porquê eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que ele conta tudo, e quando ele termina de contar, ele diz: vocês concordam que Rebeca seja esposa de Isaac? A Bíblia diz que olha para o outro e diz: Deus já decidiu. Quem somos nós para falar o bem ou mal deste negócio? Rebeca será sim esposa de Isaac. Irmãos, entenda, Deus encaixa as coisas para que ele faça um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós estamos desesperados, desesperançosos, mas a palavra do Senhor diz que o eu sou está comigo, o eu sou está com você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Moisés se encontra diante da sarça e o Senhor começa a falar com ele, Moisés teme. Moisés fica temeroso diante da responsabilidade que Deus estava lhe dando. A Bíblia diz que o Senhor disse para Moisés assim: olha, quando você chegar lá e eles não acreditarem em você, porque Moisés questiona, eles não vão acreditar em mim. A Bíblia diz que o Senhor disse para ele assim: Moisés, quando você chegar lá, pega esse cajado, joga no chão, vai virar uma cobra. Mas Senhor, Moisés, pega a tua mão, põe debaixo do braço, puxa. Esse é mais um sinal. Ai, Senhor, Moisés, vai lá no rio, pega um pouco de água, joga na terra, vai virar sangue. Mas Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se irrita e diz: Moisés, eu vou enviar o teu irmão
parece que não muda, parece que não acontece nada, entra dia, sai dia, você diz, Deus, é a mesma situação. Deus está dizendo, não, querida, a Rebeca está vindo aí, louvado seja o nome do Senhor. A resposta da sua oração está chegando, louvado seja o nome do Senhor. Mas você tem que continuar, louvado seja o nome santo do Senhor. Esse homem, irmãos, quando ele encontra a Rebeca, eu acho isso muito interessante. Ele não estava despreparado. Ele tinha presentes, não só para ela, para sua família. Porque muitas vezes nós estamos enfrentando situações sem estarmos preparados para ela. Eu quero entrar numa guerra, mas eu não estou preparada para essa guerra. Eu estou entrando numa situação que eu não estou preparada para essa situação. Esse homem, irmãos, ele não foi lá primeiro conhecer essa futura esposa para depois voltar a buscar presente. Não, a Bíblia diz que ele leva 10 camelos e nesses camelos havia muita provisão, muitos presentes. Ele dá na mão de Rebeca ouro, dá brincos, dá... Irmãos, ele saiu preparado para voltar com a esposa. Ele não saiu pensando, será que eu vou encontrar essa mulher? Será que vai dar certo? Irmãos, tira o será, tira o medo. Nós estamos presos no nosso próprio pensamento, na nossa própria limitação. Nós estamos presos naquilo que o meu olho enxerga, naquilo que o teu olho enxerga. E o meu olho, ele alcança muito curto, irmãos. O meu olhar é muito ali, ó. É limitado, mas o olhar de Deus para você, ele vai muito além. Você está sofrendo hoje, achando que a salvação não vai chegar na tua casa. E Deus está dizendo, você duvida de mim, eu sou. Você duvida de quem está trabalhando por você. Talvez, irmãos, a sua oração esteja sofrendo como a oração de Daniel. Talvez o seu clamor, Daniel foi 21 dias, eu estou orando há 20 anos. Eu estou orando por essa pessoa já faz uma vida. Eu não vejo nada acontecer. Eu não vejo nada mudar. Querido, o que Deus falava ao meu coração nessa noite, que é noite de resposta de Deus para a sua vida. É noite de você se levantar e se lembrar de que quem luta por você é o Senhor. O Senhor diz para você nessa noite, essa peleja não é sua, é minha, diz o Senhor. O Senhor que te fez a promessa é fiel para cumprir. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que a promessa se cumpra da nossa maneira. E aí que é o problema. Porque a gente acha que vai acontecer tudo como a gente quer. A gente acha que vai ser tudo muito perfeito. E Deus diz, calma, eu preciso fazer. Eu preciso às vezes levar lá no fundo do poço, para que quando se reerga, lembra que eu que levantei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O meu esposo, quando estava no mundo, um dia Deus usou uma irmã e falou assim para mim assim, olha, eu vou te falar o que Deus me falou, não conheço seu esposo, não sei quem ele é, mas Deus me mostra ele quebrando ele como se ele fosse nada. E Deus manda dizer para você que você não pode orar por misericórdia, porque quem vai tratar com ele é Deus. Quem vai tratar com a alma dele é Deus. E o Senhor manda dizer para você orar para que Deus prepare o teu coração, para que você possa suportar o que você vai passar. Irmãos, a minha oração a partir daquele momento mudou. E eu dizia, Deus, se o Senhor precisa quebrar, então quebra. Se o Senhor precisa moer, então moe, Senhor. Mas que seja feita a sua vontade. Irmãos, eu via dia após dia o Senhor moendo, e era doloroso. E o Senhor dizia, não clama por misericórdia, eu é que estou fazendo. Eu é que estou agindo. Irmãos, muitas vezes para que Deus entre com salvação, Deus precisa levar lá embaixo. Deus precisa mostrar que Ele é, aleluia, a mãe, o pai, a esposa. O esposo não quer ver isso acontecer na vida de quem ele ama. Não quer ver passar pelo leito, não quer ver passar pela enfermidade, não quer ver passando pela situação financeira delicada, não. Quer ver se chegando aos braços do Senhor, sem precisar passar por nada disso. Mas Deus está dizendo para você nessa noite,
noite, ei, eu só quero que você continue orando. A resposta está vindo, mas muitas vezes não vai ser da maneira que você está esperando. Muitas vezes, irmãos, a resposta da sua oração vai ser um milagre, mas um milagre do jeito de Deus, não do seu jeito. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Rebeca aceita ser esposa de Isaac. Não tinha como não aceitar, com tantos sinais dados pelo próprio Deus. Ela aceita, com muita honra, ela aceita. E ela acompanha o servo até o lugar aonde Isaac estava. Irmãos, quando Deus prepara, quando a obra é preparada por Deus, e quando nós deixamos Ele agir, tudo se encaixa. Tudo se encaixa, irmãos. Porque você pode estar vivendo hoje um momento que você está dizendo assim: não está bom, eu estou orando, eu entendi a palavra, ele dobrou o joelho antes de levantar, lá vem Rebeca, mas eu estou orando, e eu não estou vendo essa resposta. Oh, irmãos, tem resposta de Deus que a gente não enxerga, ela acontece no mundo espiritual. Enquanto você está orando, enquanto você está clamando no mundo espiritual, Deus está dando livramento de morte na sua casa. Enquanto você está clamando aqui, buscando o Senhor, talvez Satanás está tentando colocar na sua mente: não vale a pena, é só mais um culto, é só mais um domingo, é só mais um momento. Mas não, querido, entenda, você estar aqui é Deus estar agindo por você e pelos céus. Vale a pena sim. Vale a pena continuar orando, sim. Eu me lembro de uma vez, eu até contei isso aqui para os irmãos ontem, em que eu estava dormindo, irmãos, e eu acordei falando em línguas estranhas, sem entender o que estava acontecendo. E o Senhor me tomou em línguas estranhas, eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar, e eu levantei da cama. E eu levantei da cama e Deus disse para mim assim: vai e ora pelo Neno. Ora pelo Neno, ora pelo Neno. E eu entrei no quarto, irmãos, e eu comecei a orar, e eu não estava entendendo nada. E eu comecei a orar e Deus dizia: ora por livramento de morte, ora por livramento de morte, ora por livramento de morte. Irmãos, era só o que eu falava na minha oração: Deus, livra da morte, livra da morte, livra da morte. E o Senhor me visitando e eu dizendo: Deus, livra da morte. Eu não estava entendendo. E quando foi no outro dia, o Lucas me mandou uma mensagem e disse: Fia, você ficou sabendo o que aconteceu com o Neno? Eu disse: não. E ele disse: o Neno foi encontrado desacordado dentro do caminhão, quase teve uma overdose no meio da biqueira com o meu caminhão. E eu disse: que horas foi isso? Ele falou: de madrugada. E eu falei: pois foi a hora que o Senhor me incomodou para orar por ele. Olha, irmãos, muitas vezes nós não entendemos e achamos que a nossa oração não é válida. Muitas vezes você está orando por alguém, pode não estar vendo de forma visível a coisa acontecer, mas entenda, Deus está quebrando barreiras, irmãos. Entenda que Deus está agindo. Entenda que o Senhor está fazendo. Entenda que o Senhor Deus está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que você não está vendo a resposta de forma imediata, mas ela está acontecendo. Talvez você está pensando aí: tem alguém na minha família que já era até para ter ido. Eu não sei como não se foi porque a tua oração é a tua oração que guarda, é a tua oração que Deus tem dado livramento, é o teu clamor que tem guardado aquele filho, aquela filha, é o seu clamor que Deus tem olhado dizendo: eu vou ter misericórdia, eu estou agindo, eu estou fazendo. É o seu clamor, igreja. Quando Pedro estava preso, a igreja se colocou a orar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que está lá todo mundo orando por Pedro. O anjo do Senhor vai lá dentro da prisão e diz: Pedro, vamos embora, o que está fazendo aqui? Aleluia! Quando Pedro chega na porta, irmãos, o povo nem acredita que é Pedro. Não, não é Pedro. Como é Pedro? Oh, irmãos, é Pedro, é a resposta da oração. Aleluia! Eu não sei o que você está colocando diante do altar do Senhor. Eu não sei qual é o seu propósito diante do Senhor. Eu muitas vezes já me peguei orando, irmão, porque nós somos carne, e dizendo: Deus, o Senhor está ouvindo o que eu estou falando aqui, Senhor? O Senhor está ouvindo? E de repente Deus vem como um bálsamo e dizer: eu estou.
desesperançoso, igreja. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Nós estamos vendo isso de forma muito clara. Nós estamos vendo ele entrando no meio das famílias. Nós estamos vendo ele trabalhando no meio das famílias, na base da igreja. Mas hoje o Senhor diz: o eu sou está aqui. O eu sou está na sua batalha. O eu sou está na sua causa. Não é qualquer pessoa, não é um advogado famoso, não, irmãos, é o próprio Deus que está na sua causa. É o próprio Deus que está nessa peleja e diz para você: entenda, eu venho com resposta. Louvado seja o nome do Senhor. E que quando você for orar, igreja, você se lembre: ó Senhor, aquele homem fez um pedido, pediu um sinal. Ó Senhor, me dá estratégia então, Senhor. Aquele homem saiu preparado com camelo, com presente. Ó Senhor, me ensina a me preparar então, Senhor. Ó Senhor, como que eu tenho que me preparar aqui, Pai? De que jeito eu tenho que pedir, Senhor? Será que eu tenho que mudar a tática da oração, Senhor? Pede estratégia ao Senhor, porque Ele vai te dar. A Bíblia diz que Ana chorava e clamava pedindo um filho a Deus. Quando ela mudou a oração e disse: Deus, se o Senhor me der, eu vou dar ele ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor dá Samuel para ela. Eu não sei como está sendo seu clamor, mas o Senhor Deus está ouvindo, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Peça ao Senhor, que a Bíblia diz que nós muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Então peça ao Senhor: Deus, me instrua. Como é que eu tenho que agir? Como é que eu tenho que fazer? De que forma eu tenho que orar? Como é que eu tenho que apresentar essa pessoa diante do Senhor? Como é que eu tenho que colocar essa causa diante do Senhor? E Deus vai te ensinar. E Deus vai te mostrar como tem que ser feito. O próprio Deus vai te mostrar como tem que ser feito. Então que nessa noite você receba de Deus essa palavra. E que essa palavra possa ficar guardada na tábua do seu coração. Eu vou compartilhar lá com a igreja, porque eu durmo, eu até mandei para minha mãe, eu durmo, irmãos, e eu escuto, eu coloco lá a Bíblia. E eu vou escutando, e eu levanto, coloco lá. E eu vou escutando, e aí esses dias a Isabelle falou assim: mamãe, você não fica meio sonolenta escutando essa narração? Porque ela tem um barulhinho de chuva no fundo. Eu falei: não tenho, não fico. Eu falei: na verdade, para mim, parece que eu estou dentro da Bíblia com a narração deles. Irmãos, nós temos que buscar esta palavra. Esses dias eu estava em casa e enquanto eu estava orando na cozinha, eu disse: Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E o Senhor disse para mim assim: aqui, a resposta. Aqui a resposta. Não tem outra resposta, irmãos. Muitas vezes nós ficamos tão desesperados procurando alguém que possa colocar a mão na nossa cabeça. Não é pecado não, irmãos, buscar alguém para orar por você. Mas nos esquecemos que a resposta está aqui. Essa é a resposta de Deus para mim e para você. Às vezes o seu desespero é tanto que você esquece que você tem a resposta ao alcance da sua mão. A boca de Deus aqui. E a gente fica: para quem eu vou ligar? Com quem que eu vou falar? Quem vai orar por mim? Quem vai ungir? Quem vai profetizar? A profecia maior é essa, igreja, é a palavra. Maior que essa não tem. Se Deus usar alguém, vai ser com base nessa palavra. Se não for, não usa. Então que você possa se encher dela. Louvado seja o nome do Senhor. Para que no momento da sua aflição você venha se lembrar daquilo que Deus já fez e vai continuar fazendo pela sua igreja. Amém? A senhora agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor.